sociedade, ou que os familiares, ou os que estão em volta dela, olham para ela como a revolta, o que ovelha aconteceu negra da com família. ela, que ela não era assim, né? Esses dias eu falei pra Que minha amiga, as duas aconteceu? coisas acontecem. As duas coisas acontecem. Primeiro, ela assim, o meu marido disse que é pra eu fazer terapia com você, pra nunca mais soltar você. Inclusive, meu marido falou, por que você vai nessa terapia? Claro, porque Você tá notando diferente. Você tá me criticando agora porque eu tô fazendo isso? Eu sempre fiz isso. Você tá falando mais, expondo mais É. sentimentos, às vezes isso vai causar também algum... Exatamente. Então, você assim, não era assim. Né? eu acho que ali no meu trabalho causa um amor e ódio ali, mas é claro que não sou eu, né? Eu sempre, no meu trabalho, eu não lido com a parte comportamental, então se a pessoa vai ou não vai comunicar X, Y e Z para o marido, para a família, eu lido com a parte espiritual, as questões espirituais, as crenças, os padrões, que estão lá no inconsciente dela desde a infância, liberando isso, né? E querendo ou não, quando ela vê essa mudança acontecendo, não tem como a gente dizer que isso não vai escorregar para as ações dela, inclusive dentro do casamento. Mas, e elas brincam comigo em relação a isso, porque elas sabem, elas começam já a ter essa autorresponsabilidade de entender que ele tá vendo assim porque ele tá vendo só as minhas ações, ele não tá vendo tudo que está acontecendo, todo, né? Um contexto. todo. E ninguém vai ver, essa é a questão. Ninguém vai ver, você pode explicar, a gente pode ficar aqui horas, você pode contar a história toda pra mim na sua vida, só você vai saber qual é a sua dor. Eu posso sentir ali uma ressonância com aquilo. Por exemplo, se você me contar uma história aqui de sofrimento, eu sei o que é sofrimento, então eu vou entender o que é, mas eu não vou saber como estar na sua história. Exatamente, cada um tem a sua Né? dor. E a gente tem a tendência a querer que todo mundo saiba como é, e a gente querer pertencer Que a pessoa a esses abrace lugares. aquilo ali como dela, né? Exatamente. E pra mim, essa é uma das outras coisas. Parece que a gente tá falando de uma coisa muito profunda, mas exatamente essas dores, essas emoções que nós temos dentro de nós, que nós não gerenciamos, que fazem com que muitas vezes chegue no seu consultório, ela não gerenciou nenhuma raiva na infância, e hoje ela se odeia ao ponto de não conseguir fazer uma comida pra ela. Precisa de uma outra pessoa pra ela conseguir fazer. Exatamente. E como? E Está como? sempre ligado a alguma questão emocional. Sempre. As dificuldades no mudar o comportamento na visão alimentar, normalmente está ligado a essas questões de dores aí do passado, que eu sempre peço para associar, né, esse acompanhamento para tratar tudo isso, para poder ser positivo para o outro lado. E eu faço a mesma coisa também, porque não adianta a gente tratar as emoções, mas, por exemplo, pessoas que me procuram porque não conseguem fazer uma dieta, não conseguem emagrecer, ou emagrecem muito rápido, né, e tem um metabolismo muito acelerado, faz com que elas se sintam mal por se sentirem muito magras, ou as que se sentem mal porque são obesas, enfim. Eu falo, a gente faz aqui, mas tem que ser sempre associativo. E aí acontece uma outra coisa que faz muitas vezes a gente procrastinar, a ideia do milagre. Sim. A ideia do que, Já quer de um dia pro outro. Resolver rápido. Exatamente, a gente não tem paciência com o nosso processo, porque no Instagram tá todo mundo pronto, a grama tá muito verdinha. E o processo que a gente está hoje, a gente não ficou assim também de um dia para o outro, né? Nós Com vem certeza. muito de coisas da infância, né? Os ancestrais. Então, esse processo foi... A sua pessoa ali, com tudo, o subconsciente, tudo veio desde muito tempo. Exatamente, é uma bagagem E quebrar isso é difícil, demora, Sim. dói, incomoda a gente mexer nessa situação para a gente se libertar de todos esses sentimentos. E é uma delícia quando a gente se liberta. Né? E eu acho Estou no que processo. Estamos em constante processo. Estou também, gente. Eu também ia falar isso agora. Estamos em constante processo. Sempre em constante processo. Um passinho de cada vez. Porque uma hora de chegamos novo lá. volta naquela ideia que a vida é linear. Então eu tenho que estudar, tenho que casar, tenho que ter filhos, tenho que ter uma casa, tenho que ter um carro. Pré-estabelecido tudo. E a nossa vida, na verdade, interna, dentro de nós, ela é uma espiral. Então eu falo que a gente, imagina uma espiral subindo. A gente vai passar pela vida pelos mesmos pontos dessa espiral, só que mais ascensionado. Um pouquinho mais evoluído do que a gente estava antes. Então, aí quando você passa às vezes por uma mesma situação, você fala assim, nossa, vejo de novo isso acontecendo. Tá, mas olha, já estou vendo uma saída que antes eu não via. Eu estou lidando com essa situação um pouco mais com paciência do que antes eu não tinha. Então a gente precisa desse reconhecimento. E muito do que eu vi aqui das perguntas que elas fizeram é porque a gente não reconhece todo o nosso processo, o que a gente já fez para mudar. Né? A gente não reconhece os pequenos passinhos que nós temos no dia a dia. Os que nós não ganhos, estamos né? A As gente vê vitórias, normalmente a gente só vê que não dá pena, a conta. frustração. Né? Eu perdi, eu não dei conta, a gente esquece
de valorizar os pequenos pequenos ganhos ou passos. as pequenas coisinhas que a gente conseguiu fazer de uma maneira diferente no dia de hoje. Isso é muito importante para motivar, por exemplo, para alguém que quer fazer uma dieta. Ah, com Para alguém que certeza. quer continuar uma atividade física. Né? No meu Então, caso, eu reconhecer. sinto muito uma cobrança muito excessiva no pós-parto. A Né? Tem essa recuperação, questão né? do imediato. É. Que a mulher chega. E assim, é muito. Quando é feito esse processo, até questões posturais mesmo, né? A gente vê ali no pós-parto, não apenas questões musculoesqueléticas, físicas, mas de sentimento. Né? Quando a pessoa já está ali mais cansada, se cobrando, ela já chega numa postura mais fechada, então isso influencia muito também. A atenção Quando, pela e quando ela vai começando a entender o processo, que é ter paciência, se respeitar, vai mudando até a fisionomia das pacientes quando chegam lá. E uma das coisas, eu vou puxar isso A que você comparação, trouxe, né, constante. Também. por exatamente esse tema, de que você vê uma famosa que acabou de parir, e ela tá com o tanquinho dela 15 dias depois, você fala, não, tem alguma coisa errada comigo. É. Então, eu acho muito importante Onde eu estou errando. onde eu estou errando, né? O que tem de errado com o meu corpo ali. E aí, o que acontece? Eu sempre trago isso. Se tem alguma coisa que está ocasionando gatilhos dentro de você, por que a gente vai ficar se alimentando nessas redes sociais, vendo coisas que só nos deixam mal? Vamos imaginar que a gente queira fazer uma viagem. Você fala, putz, eu não tenho condições financeiras de fazer uma viagem. Aí você segue todas as blogueiras possíveis que estão De fazendo viagem. Puta que pariu. Vocês podem falar palavrão aqui. Você pode, Comorine. Né? Então, assim, faz com que muitas vezes a gente sinta, nossa, você vê cada vez mais disso todo mundo conseguindo e você não, parece que a distância do seu objetivo é muito maior. Aí faz você se sentir muito mal, né? Então eu sempre falo, vamos nos afastando de tudo aquilo que pode ocasionar esses gatilhos. Tirando essas coisas de redes sociais, às vezes grupos de amigos, pedir para os amigos, olha gente, esse assunto me gera alguns gatilhos, a gente pode falar de algum outro assunto, mas nós temos medo de novo da vulnerabilização, né, de falar que aquilo nos incomoda, que nós estamos trabalhando isso dentro de nós, né, nos afastarmos às vezes de situações mesmo. Situações, pessoas também, querendo ou não, que já não fazem se afastar também, não só de situações, mas de pessoas. pessoas que às vezes já não fazem mais sentido ali. Exatamente. Isso aconteceu muito quando eu voltei para o trabalho, quando eu voltei a atuar, e aí eu comecei a seguir vários profissionais que faziam diversos trabalhos, mas que eles já estavam na trajetória há muito tempo. E eu me cobrava, nossa, mas eu não fui nesse congresso, a pessoa foi. Olha lá, a fulana dando curso e eu não consigo fazer. A pessoa está estudando não sei quantas horas por dia Exatamente, e eu não estou consigo conseguindo. Aí eu comecei, aquilo me fazia sentir uma péssima profissional, mas péssima mesmo. Eu demorei um tempo para começar a fazer esse filtro dentro das redes sociais, a ponto de falar assim, eu não vou mais seguir essa pessoa aqui, porque essa realidade aqui não é a minha. Eu preciso entender que essa realidade é diferente da minha. Então, a pessoa tem X, Y, Z, eu não tenho essa possibilidade nesse momento. Se um dia eu puder, ok, senão eu vou lidar com o que eu tenho, trabalhar com o que eu tenho. Então, isso também a gente sempre tem que reforçar. Acredito, né, muito de que cada um tem a sua realidade, né? A gente se compara muito com corpos pós-parto, com o profissional, com aquilo que a fulana está fazendo, ciclana. Poxa, que legal! Acho que se inspirar a gente a também querer evoluir e mudar, isso é ótimo. Agora, a ponto de fazer com que a gente se sinta para baixo ou que não seja capaz de fazer constantemente, acho que daí não vale a pena. E esse processo de você ver uma pessoa que expõe essa vida perfeita e você apenas se inspirar e não ficar nessa comparação, eu acho que já está muito quando você já tem um autoconhecimento, já está trabalhando ali o amor próprio, já sabe que não é assim se cobrar o tempo todo, porque não tem como, né, ser perfeita a 100% o dia inteiro. E pegando muito, você já falou, né, da questão da rede social, de filtrar, o que mais a gente poderia trazer para nos ajudar nessas questões da autocobrança, de praticar o amor próprio, dicas mesmo, que a gente pode colocar aí no nosso dia a dia. Se perguntar constantemente se o que eu estou fazendo faz sentido de verdade. Ser muito sincero com a gente. Honestidade. Acho que a gente acaba deixando essa honestidade transparecer com um sorriso social, mas que no fundo a gente não quer dar esse sorriso. Tem que se perguntar o que eu estou sentindo de verdade agora e o que eu posso fazer com o que eu estou sentindo hoje. Dicas também a gente começar a observar quais habilidades nós já temos e como usar isso a nosso favor. Então, por exemplo, tem
as pessoas são muito diferentes, né? Então eu falo que quando eu sinto assim uma emoção, eu tenho que sentir mesmo. Eu sou meu ascendente é leão, então eu tenho que dramatizar a coisa toda. Eu tenho que sentir, ficar ali comigo, debulhar, e depois eu vou brilhar como o meu ascendente leão ali me pede. E tem pessoas que elas sentem ali, faz um negócio rapidinho, já falam, já sei, já vou sair aqui, já vou dançar, já vou não sei o quê. Então, as pessoas têm habilidades e personalidades diferentes umas das outras. E se alguém quiser se encaixar na minha forma, pode ser que ela se sinta extremamente frustrada. Então, descobrir qual é a sua forma. Qual é a sua forma de sair de uma situação? Qual é a sua forma de sentir as suas emoções? De se comunicar com o seu parceiro? Né? Então, possivelmente, quando você compara quando você tinha um relacionamento e quando você tinha um outro relacionamento, a comunicação era diferente. Porque aquela pessoa é diferente, exige de você uma postura diferente. Imagina com a gente, como não é. 100% do dia, 24 horas, a gente está conversando com a gente. Se essa conversa, essa voz interna, ela não for nutrida todos os dias, um pouquinho que seja, vai no final da semana, você vai estar exausta. Não vai estar exausta só porque é final da semana. Não é exausta fisicamente, é mentalmente. Né? E isso, a saúde nossa mental, a saúde nossa emocional e espiritual, ela precisa de um processo. Né? E esse processo ele não precisa ser pesado, ele não precisa ser difícil, né? Mas ele pode ser, muitas vezes, trazer algumas dificuldades, algumas questões, sim, mas é importante porque já está aí. Não é uma coisa nova que alguém vai colocar para você mais uma bagagem. Na verdade, você vai olhar a bagagem e falar, isso serve, isso não serve, isso fica do que já está ali dentro de nós. Se Então, respeitando, né? Dando tempo, respeito ao seu tempo. Então, acho que a principal dica seria autoconhecimento, pausas no dia para que você possa se perguntar, você possa se questionar, você possa valorizar aquilo que você já conquistou, reconhecer. A gente reconhecer as nossas pequenas conquistas e grandes conquistas também, isso é muito difícil, mas importante. é importante. E a gente, e assim, eu tenho muita dificuldade nisso, porque eu sou a pessoa que eu vou muito na produção, né? Conversando com a Bru, inclusive, eu falo pra ela, Bru, eu sou a pessoa que gosta de produzir. Então agora, faz mais ou menos uns 3 meses, que eu comecei a colocar muito mais pausas no meu dia, porque eu percebi que eu tava no modo acelerado, querendo produzir. Eu falei, não, opa, tem uma coisa aqui acontecendo. Vou colocar mais pausas. E comecei a colocar essas pausas e perceber que na semana passada eu colocava uma pausa por dia. Na outra semana eu tava colocando 2 e atendendo a mesma quantidade de gente, dando conta do mesmo trabalho, e falei, olha, mas não é que as coisas estão funcionando? E reconhecer que isso me ajudou a ter mais clareza, me ajudou a me comunicar melhor, me ajudou a ter mais clareza sobre mim, a me cuidar com mais respeito, com mais carinho. Então, reconhecer esse pequeno passo e falar, foi difícil demais começar, mas foi importante que eu tivesse esse insight para poder fazer isso. E o planejamento, né? Acho que para ajudar nesse processo aí de começar, colocar talvez, as pausas. E manutenção, como por exemplo, a pessoa Ajustar, né? chega ali no seu consultório querendo fazer uma dieta, alguma coisa assim. Se ela faz essa dieta e daqui uns 6 meses ela não volta, essa dieta já tá meio assim bagunçada, ela não precisa de manutenção. Sim. No seu também, a mesma coisa aqui, precisa de manutenção em tudo. Então quando a gente tem um propósito na nossa vida, um objetivo, uma meta para chegar, a gente quer alguma coisa, a gente precisa fazer manutenção. Ficar se perguntando, realmente aquilo faz ainda sentido para mim ou eu tô querendo satisfazer alguém? Eu quero realmente aquele objetivo ou já não faz mais sentido para mim porque eu quero aquele outro que antes eu falava de jeito nenhum, Deus me livre, mas eu acho que eu tô indo mais para lá. Então ter essa honestidade, essa sinceridade que a gente muda, né? E que as nossas vontades, elas podem também estar ali mudando e tá ok. Tudo bem. E tá tudo bem. Aproveitando, queria que você falasse também um pouquinho do retiro, já que a gente falou de amor Sim. próprio, como que vai ser. Tá, vou aproveitar então esse espaço. Eu agradeço muito por poder falar do retiro aqui. Eu já facilitei um outro retiro, que a gente trabalhava muitas nossas emoções da infância. E agora nesse retiro nós vamos também trabalhar as nossas emoções da infância. Mas agora nós vamos ter, eu vou colocar ali, né, para elas habilidades, ferramentas que vão contribuir para que a gente possa cada vez mais nutrir esse nosso amor próprio. Porque se as nossas emoções gerenciam as nossas escolhas, por exemplo, como você disse, quando uma paciente chega para você e fala, eu não consigo começar a fazer isso porque tem muita coisa, ou eu sinto raiva de mim mesma porque eu não consigo, enfim, observa que ela está falando das emoções dela. Então, se as nossas emoções forem nutridas com respeito, acolhimento,
entendimento, compreensão, clareza sobre nós, observe que as nossas escolhas vão estar muito mais alinhadas com o nosso propósito. Então, mais a gente vai sentir essa felicidade que eu disse mais cedo. Então, o retiro, ele chama um encontro com o amor próprio, porque é nesse sentido, é um sentido da gente se encontrar com aquele amor que já existe dentro de nós, mas nós estamos colocando muitas barreiras para poder alimentar ele. Então, é um convite, é um chamado, né, para a gente poder tirar todas essas, como eu poderia colocar, essas limitações, essas barreiras, esses monte de questões, montanhas de coisas que nós colocamos, que a gente fala que a gente quer, mas no fundo, será que a gente quer mesmo? Será que não é uma outra coisa que está mais alinhada comigo, que não faz mais sentido para mim? Né? Se lembrar também de coisas que nós somos, então, a gente esquece disso, esquece das nossas habilidades. Então, tem pessoas que são muito comunicativas e acabam esquecendo que são comunicativas e isso faz com que elas sentem que o brilho delas vai perdendo. Então, é ativar isso dentro delas também, né? Isso a gente tem um monte ali de técnicas, de ferramentas, de liberação emocional, espiritual também, para que ela possa sentir esse amor próprio e fazer as escolhas que estão alinhadas, então, com os objetivos dela, com o propósito dela. Então, fica o meu convite aí para quem sentiu o chamado, vai ser nos dias 5, 6 e 7 de abril, no Chakra do Coração, Mairink, fica mais ou menos umas 2 horas e meia daqui, 1 hora de São Paulo, da capital, e é um lugar maravilhoso, tem uma comida maravilhosa, a Bru vai estar lá com a gente, nessa experiência, vou arrastar a Thaís daqui a pouco. Já tô tentando arrastar também. Pra ir lá com a gente, né, então quem sentir esse chamado mesmo, sentir que é a hora de acolher isso dentro de si, fica aí meu convite. A gente queria te agradecer muito por que estar agradeço. aqui hoje com a gente, papo né? delicioso. E eu também adorei, muito obrigada mesmo. Também uma super gelada. Desculpa, Geladinha. todas estamos geladas aqui. Mas muito obrigada mesmo e que a gente tenha muito mais papos, né? Obrigada, Assim, a gente com vem certeza. todo mês, se Deus quiser, também com novos temas. Esse é o primeiro de muitos aí que Muitos estão por outros. surgir. Obrigada pelo convite, meninas. Que seja um sucesso isso e que a gente possa ajudar e colaborar aí com essas mulheres maravilhosas. Obrigada. Até. Até, tchau.